Agora eu quero saber o seguinte de você aí de casa. Você tem dificuldade para se concentrar? Ler é difícil? Você está lendo, daí daqui a pouco você olha para o celular, levanta, demora. Até para assistir um filme é difícil ali se concentrar. Não precisa ser tudo junto não, tá? Mas é o seguinte, esses são sinais de que você pode ter TDAH. Pois é, Bruna, a gente está falando de demorar para se concentrar no filme, agora se você também acelera o filme... É outra coisa também. É outra coisa Ansiedade. também, tá, gente? Ó, eu acelero às vezes o filme, porque eu tô de saco cheio com aquela cena e tal, eu vou passando. Se você se identifica também com isso, gente, presta atenção. A Bruna falou do TDAH e esse é um transtorno que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Em geral, ele começa na infância e pode seguir aí na vida adulta, né? Principalmente agora, tem muitos diagnósticos de TDAH, principalmente nos adultos. E hoje o quadro Cuide-se Bem ouve especialistas e mostra para você aí de casa os sinais para identificar e também tratar esse transtorno. Importantíssimo. Bruna. Muito importante. Vamos ver. Vamos começar essa reportagem fazendo um teste. Meu amigo, ler um livro, um artigo, uma revista, um jornal, como é que é? Cara, é muito difícil. Porque por mais que eu saiba que eu tenho que ler, que é importante para eu ler, eu vou lá lendo o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, vai dar, sei lá, 2 minutos que eu tô tendo a leitura, esqueço. Assistir um filme. Também é muito difícil. Se passa, sei lá, 10 minutos. Eu lembro que tem que fazer uma coisa na cozinha, tem que falar alguma coisa com minha mãe, eu pauso o filme, cara. É tipo assim, um filme que tem 2 horas, leva o quê? 3 horas pra assistir. Essa é a vida do Luiz Gustavo. 5 anos atrás, ele foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Como você mesmo ouviu ele falando, né? Ler é difícil, assistir televisão também é difícil. Na verdade, a dificuldade é de se concentrar em alguma atividade, em alguma coisa. Tudo que exige concentração é complicado. Se está lendo um livro ou estudando, é comum, ao longo da leitura, ele se perder e voltar. O que o início do parágrafo está dizendo mesmo, hein? É assim. Se na sala o ambiente está gerando muitas distrações, ele logo vai para o quarto. E no quarto começa tudo de novo. Mas aí o celular se manifesta e pintou uma mensagem. Aí, meu amigo, o estudo já era. A distração virou o foco principal. E a atenção dele na matéria da faculdade foi embora. Na minha escola, tratava muito da questão do Enem, né? E o Enem você tem que estudar diversas matérias, cara, num período muito curto, por exemplo, assim. E aí, para mim, organizar para estudar matemática, história, química, que nem você estava falando, era muito difícil, cara. O pensamento vai longe, viaja o mundo todo. E é muito comum o Luiz Gustavo pensar em outras coisas enquanto alguém conversa com ele. Cara, eu fico pensando em muitas outras coisas, cara. Tem um mundo, cara, que passa pela nossa cabeça, sendo TDAH. A mãe dele, a Shirley, também foi diagnosticada com TDAH. A comprovação veio na fase adulta, depois de perceber alguns sinais. Até então a gente era taxada como sonsa. Olha, você é sonsa demais, menina, e outros adjetivos que davam pra gente, né? Só que eu consigo lidar melhor, porque o tempo passou, então eu tenho as minhas estratégias para poder administrar as coisas melhores, principalmente na minha profissão. Que aí eu tenho que estar atenta a tudo, ao fogo ligado, sai do fogo tem que ir pro congelador, e quando às vezes não troca, né? Ai, meu Deus, isso aqui não é para estar no fogo, é para estar na geladeira. Então, sempre acontece, mas a gente vai administrando e vai dando certo. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção estima que pelo menos 5% da população mundial tenha o TDAH. Parece pouco, né? Mas não é não. São mais de 400 milhões de pessoas. Geralmente o diagnóstico é feito na infância, mas algumas pessoas estão descobrindo o transtorno na fase adulta. Vem cá, me diz aí, como é que você era na infância? Era um menino voado? Sonso? Ou então era aquela criança levada, sabe? Que não deixava ninguém ficar em paz. Pois é, olha só quantos rótulos a gente recebia, né? Agora, transformando esses rótulos em conhecimento, é importante a gente saber que o TDAH não é uma doença.
Não, mas é um transtorno. Um transtorno que causa algum tipo de dificuldade na vida da pessoa, como a gente está vendo no caso do Luiz Gustavo, no caso da mãe dele nessa reportagem, né? Mas o melhor de tudo é saber que com o tratamento correto, um tratamento bem direcionado, dá para a gente conviver numa boa com isso. O TDAH são 3 tipos. O hiperativo, que é aquele mais agitado. A gente tem o atencional, que é aquela pessoa que vive no mundo da lua. E a gente tem o misto, que é um pouco de cada um. Outra coisa super importante. Resista à tentação de fazer pesquisas na internet e se autodiagnosticar achando que tem o transtorno por ler sobre algumas características que são compatíveis com a sua personalidade. Para saber o diagnóstico correto, é preciso se consultar com um profissional que vai fazer uma série de testes. A primeira coisa, quando o paciente chega, é entender como é que foi, né? Quando é um diagnóstico na fase adulta, é entender como é que foi a infância desse paciente, qual é a história de vida desse paciente, como foi a relação na escola, como foi a relação social, como foi a relação familiar, quais prejuízos, quais dificuldades ele enfrentou ao longo da vida, porque é um transtorno neurobiológico, então aparece desde a infância, só que antes não tinha tanto essa preocupação, não tinha um nome, né? Então as crianças sofriam muito ao longo da vida sem saber o que elas tinham. Luiz Gustavo está numa situação controlada, está convivendo bem com o TDAH. Faz terapia, está se tratando e aos 20 anos de idade ainda está cursando a faculdade de psicologia para que no futuro possa ajudar pessoas assim como ele. Por eu ter, né, esse diagnóstico, vai ser muito mais fácil, por exemplo, de consolar um paciente, né, com TDAH, ajudar ele a criar estratégias, né, para lidar com o diagnóstico. Eu acho que isso é interessante. Cuide-se bem. Oferecimento Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. É isso aí, essa dificuldade de concentração a gente estava falando aqui. Eu tenho um pouco, você tem um pouco também. É difícil você sentar e ficar ali horas e horas naquele mesmo lugar. Mas o diagnóstico é muito importante para ajudar, né? É muito importante, principalmente os papais e as mamães que estão assistindo a gente agora. Preste atenção no seu filho, preste atenção no desempenho escolar do seu filho, na concentração do seu filho. É claro que criança é agitada por natureza, mas a falta de concentração e também os resultados ruins na escola podem estar ligados ao TDAH. Isso. É importante levar no médico, diagnosticar, tomar a medicação, claro, depois de ir ao médico, para melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? E potencializar a inteligência dele também. É isso aí, que é muitas vezes o que falta, né? Agora...